Você já teve a impressão que o seu salário está curto demais para o mês ou o mês muito longo para o seu salário? Como conseguir guardar dinheiro todo mês? É isso que você vai ver agora no Clique Finanças. Como conseguir guardar dinheiro todo mês? Para muitas pessoas, a dificuldade inclusive não é nem guardar. Muitas vezes falta dinheiro. Como fazer para não faltar dinheiro no seu orçamento mensal? Aqui o importante é que você tenha consciência de quais são os seus hábitos e a sua rotina no gasto do seu dinheiro todo mês. É importante saber a sua rotina para que você possa fazer os ajustes necessários no seu controle financeiro e no uso do seu orçamento doméstico. Primeiramente, é importante então que você saiba aonde você vem gastando todos os seus recursos. E aqui é importante incluir um conceito de custos fixos e custos variáveis. O que são os custos fixos? Os custos fixos são aqueles em que você paga necessariamente todo mês. Não tem como fugir. Alguns exemplos de custos fixos: mensalidade da faculdade, aluguel, prestação do carro, escola das crianças. Muitos desses custos você não consegue, invariavelmente, parar de pagar no mês seguinte. Você primeiro precisa terminar o processo todo para que aí sim você deixe de incorrer nesse custo. Então esses são os custos fixos. O que são custos variáveis? Os custos variáveis são aqueles que dependem de uma utilização de um serviço ou, eventualmente, de alguma ação que você venha a tomar. Quais são os exemplos de custos variáveis? Conta de luz, custo variável. Você paga todo mês? Sim, paga todo mês, mas vai depender da utilização da luz dentro da sua residência. Outro exemplo de custo variável pode ser as suas saídas em restaurantes no decorrer de um mês. Se você tem o hábito de comer toda semana em algum local, algum restaurante, você vai ter um custo variável que depende da utilização desse serviço. Outro exemplo de custo variável, muitas vezes, é aquele cafezinho, aquela coxinha ali que você come no final da tarde. Você às vezes nem percebe, mas você está incorrendo em custos por uma utilização de um serviço, um valor pequeno, mas que muitas vezes acaba atrapalhando o seu orçamento. Quanto mais café você toma, mais você paga. Quanto mais coxinha você come, mais você vai pagar também e mais o seu orçamento pode ser prejudicado. Agora que você já sabe o que é custo fixo e o que é custo variável, um outro ponto importante para você começar a implementar no seu dia a dia é o controle desses custos. É aprender, portanto, a mapear a sua rotina e os seus hábitos em relação aos seus gastos. É simples você controlar os seus custos. Você pode fazer isso por meio de uma planilha Excel, por exemplo, usando um computador. E, inclusive, a gente está disponibilizando um link onde você pode baixar uma planilha, onde você vai ver todos os seus custos listados e aí utilizar essa planilha para auxiliar você a controlar os seus custos. Ou, eventualmente, se você não tem familiaridade com o computador, você pode listar com papel e caneta, listando todos os custos por mês. E aí a dica que eu dou é: toda vez que você verifica que tem um débito ou um crédito na sua conta, não deixe para depois. Tente mapear isso no papel ou na planilha. Nesse sentido, a minha primeira recomendação, apesar de eu ter convicção de que você está querendo já melhorar a sua vida financeira, é que você já não saia cortando gastos sem antes mapeá-los. Primeiro, liste tudo. O importante é que você comece a mapear efetivamente tudo o que você gasta no decorrer de um mês. Após pelo menos 3 meses, você vai ter uma boa noção de onde seu dinheiro está indo. Você vai conseguir, inclusive, classificar todos os seus custos de forma bem simples em custos fixos ou variáveis. A partir dessa identificação, você consegue aí sim tomar algumas ações, tomar algumas atitudes para fazer com que o seu orçamento comece a encaixar dentro do mês que estava tão longo até agora. Por muitas vezes eu já vi algumas pessoas tendo algumas surpresas depois de fazerem esse mapeamento, essa listagem de todos os custos e descobrirem que estão gastando muito dinheiro em coisas que elas nem imaginavam que estavam gastando. Eu já vi muito amigo meu que estava gastando muito mais dinheiro do que imaginava comendo coxinha todo final do dia. Com os custos mapeados, aí é hora de você entrar em ação. Então você vai ver muitas vezes que você pode ter uma prestação de um carro que está com valor muito alto, um valor de um seguro que está muito mais alto do que deveria, uma conta de luz que está muito mais alta do que deveria, alguns gastos, e aí tem uma armadilha que acontece bastante com as pessoas, os gastos pequenos, aqueles bem pequenininhos,
mas que são sempre recorrentes no decorrer do mês, são os maiores vilões do seu orçamento pessoal. Então, se você conseguir identificar essas despesas, provavelmente você já pode começar por aí a fazer alguns cortes, e aí o que é importante é que você faça uma adequação nos seus hábitos. Não só uma adequação de curto prazo, de curtíssimo prazo para resolver algum problema. Se você faz uma adequação no seu hábito de forma tranquila, você muito provavelmente vai ter um hábito novo em pouco tempo, sem necessariamente sofrer as consequências dessa mudança de hábito. Alguns processos são muito penosos e acho que aqui não deveria acontecer isso. Você tem que fazer com que esse processo seja prazeroso para você. Alguns custos, como por exemplo, você é fumante? Diminui no cigarro ou para de fumar, você vai ver que você tem um custo ali mensal razoável em relação a isso. Outro exemplo, como eu já tinha dado também, é de carro. Se você tem dois carros, você precisa realmente de dois carros dentro da sua casa? Quando você tem um carro, você não paga IPVA todo mês, mas você tem um período do ano que invariavelmente você vai pagar o IPVA. Então, quando você começa a pensar e mapear um pouco mais a sua rotina, você consegue inclusive estender um pouco mais esse seu mapeamento para períodos maiores, principalmente o anual. E é no período anual que você vai identificar algumas despesas talvez desnecessárias. IPVA, combustível, seguro, tudo isso você deixa de pagar em um ano. Aquele lugar que você está sempre acostumado a almoçar, para um almoço que seja um pouco mais barato. Pode ser que você olhe para o local que você almoçava, só para dar um exemplo, você vai economizar 10 ou 15 reais por dia. Você multiplica por 20 ou 22, que são os dias úteis no mês, isso vai dar aí por volta de 300 reais. Por aí que você pode começar a mudar o seu hábito e aí passar a ter um orçamento doméstico mais encaixado com o mês. Para te ajudar nesse processo de entender o quanto você pode guardar, aplique a regra do 70, 20 e 10. O que é a regra do 70, 20 e 10? Nada mais é do que você pegar o seu orçamento, depois de classificá-lo em custos fixos e variáveis, fazer um cálculo simples, onde 70% é custo fixo. O 20% é uma parte do seu orçamento que está dedicada a lazer. Você também tem que dedicar um pouco do seu orçamento para o seu lazer. E o que são os 10%? Os 10% estão relacionados ao valor que você deveria guardar relativo ao seu orçamento. Se você tem uma medida de pelo menos 10% do seu orçamento sendo guardado todo mês, é um sinal de que você está conseguindo fazer com que o seu orçamento acabe rendendo uma parte aí, um pé de meia, para que você guarde todo mês. Um outro ponto importante em relação a guardar dinheiro é que você não pode ter a preocupação de guardar muito dinheiro logo de cara. Aqui a questão não é se você guarda muito ou se você guarda pouco, é se você guarda. Conheço muita gente que por muitas vezes acaba tendo vergonha de falar que consegue guardar só 50 reais no mês. Mas a questão para quem está querendo começar a guardar não é o quanto se guarda, mas sim é se consegue guardar. Então, se você consegue guardar 50 reais por mês, que seja, tenha claro que isso é um grande começo. Se você muda o seu hábito e começar a guardar 50 reais por mês, você já deu um grande passo. Ah, mas você gostaria de guardar 1.000 reais? Claro, todo mundo quer guardar um pouco mais do que 50 reais. Quer guardar 1.000, 5.000, 10.000? Mas é importante que você tenha a consciência do início. Você pode sim começar por 50 reais. Depois que você fez todo esse mapeamento de despesa e começou a mudar o seu hábito, você naturalmente vai ver que os 50 reais no próximo mês se transformam em 100. No próximo mês ele pode se transformar em 200. E aí no decorrer de alguns meses, você aí sim está guardando os seus 500 reais por mês, os seus 1.000 reais por mês. O que você não pode é deixar de começar. O importante é que você mantenha a disciplina e crie o hábito do guardar. Você vai ver que é prazeroso você todo mês ter a sensação de que você está guardando dinheiro e que você vai com o tempo conseguir fazer as coisas que você pretende, realizar os seus sonhos. E de novo, repito, não importa o valor, importa sim a mudança de hábito. E tenha certeza, à medida em que esse hábito vai se tornando natural no seu dia a dia, esse valor que você guarda também vai acabar aumentando. Então essa é a dica de hoje, criar o hábito e a disciplina de guardar. Compartilha, curte, fale para os seus amigos e na próxima semana tem mais uma dica aqui no Clique Finanças.